Irmãos, paz do Senhor Jesus, a todos aqueles que creem, todos aqueles que foram santificados, como diz o apóstolo Paulo, por Cristo, a igreja invisível do Senhor Jesus, né? Que a paz do Senhor Jesus nos saúda. Eu fiquei algum tempo sem gravar e eu queria retomar, depois eu posso comentar sobre isso. O padre Policarpo, ele me citou muito, então eu queria aproveitar as citações dele e trabalhar alguns estudos em cima disso. Quero ser bem breve, né? Não quero estender muito o vídeo, apenas trabalhar em cima disso, utilizar como um tema de estudo meu, beleza? Bom, vamos lá ao que interessa. Deixa eu minimizar esse canto da tela aqui, só um minuto. Ok, vamos lá, beleza. Aqui o padre Policarpo me citou nesse vídeo, ele me citou em muitos vídeos, né? Mas vamos por partes, beleza? Vamos por partes. Porque São Paulo se fez mediador em Colossenses 1:24. Se Cristo é o único mediador. Aqui eu já deixei aberto em Colossenses 1:24. Deixa eu subir aqui, não sei aonde que está a imagem. Vou deixar mais alto aqui a minha imagem, né, que fica nesse cantinho. Vamos lá. Colossenses 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Vou voltar lá. Então, por que Paulo se faz mediador em Colossenses 1:24? Se Cristo é o único mediador. Ok? Então, será que o apóstolo Paulo ele se faz mediador? Será que aqui ele está fazendo uma mediação por nós? Vamos ver. Primeiro vamos ver o que o padre Policarpo tem a nos dizer. Vou deixar assim porque eu consigo trabalhar as abas aqui em cima. Cordiais saudações, eu sou o padre Policarpo e respondendo ao protestante auto-intitulado católico reformado. A questão, galera, do católico reformado. A questão do católico reformado, vamos lá. Aqui, ó, já temos aqui, ó, alguma coisa, né? O termo católico reformado pode ser feito contra a reforma, um movimento de restauração da igreja, uma abordagem católica reformada e reformada da dogmática. Ok, a questão do termo católico, por exemplo, aqui, ó, a palavra católico tem a origem no grego católicos, que é a junção dos termos kata, sobre, junto, e olos, inteiro, todo, total. A tradução corrente para o português é universal, que abrange tudo, que reúne todos. Essa parte aqui, que abrange tudo e que reúne todos, é muito interessante. E até por causa disso que Calvino e alguns dos reformadores vão se basear muito em alguma das tradições dos pais da igreja, tá? Isso é muito importante. Por isso que eu aprendi muito com aquele tema que eu trabalhei na última vez sobre a virgindade perpétua, né? Do desafio que o padre. Enfim, eu achei que o tema era meio irrelevante. Assim, nada acrescenta a nossa salvação, nada diminui, né? Mas é um tema que eu aprendi muito, principalmente com aquilo que os reformadores disseram sobre. E isso eu entendo, porque esse termo, né, católico, e juntamente também com, quer ver, reformado, eu vi esse termo sendo usado pela igreja anglicana, anglicanismo.
mesmo? Eu tinha visto no Wikipedia, peraí. Então, até essa questão de a terminologia, né? Por exemplo, a doutrina anglicana, a igreja anglicana, ela se considera católica e reformada, né? Católico no sentido de que a fé em Cristo, ela é universal. A fé em Cristo, ela é universal. A igreja é constituída de todos aqueles que creem. A igreja invisível de Cristo está espalhada por toda a terra. Ela não se limita a um local físico, né? A igreja de Cristo não se limita a um local físico, né? Então, católico significa isso, que está universalmente, em todo lugar. E ao mesmo tempo é interessante que o termo católico também que reúne todos, né? Que reúne todos. E isso tem a ver, acredito eu, com os pais da igreja, né? Então ela é formada de todos os que creem em todos os lugares e de todos os tempos também. Então, desde agora até o início, essa é a fé. Essa é a fé, ok? Ela é universal. A fé, ela é universal, ela é católica. Então, o sentido de católico, de reunir todos, no que se refere também aos pais da igreja. Aos pais da igreja. Por isso, Calvino, Lutero são muito influenciados por Agostinho, São Crisóstomo, se eu não me engano. E tem mais um outro pai da igreja também, que são muito influenciados por eles. Citam muitos, né? Eles citam diversas vezes esses santos, né? Esses pais da igreja. E o termo reformado vai cunhar, né, sem sombra de dúvida, a reforma protestante, né? A reforma protestante, tá bom? Só passando pincel rapidão sobre esse assunto. Bora. Certinho. Respondendo com São Paulo apóstolo, Colossenses 1:24. Agora me regozijo dos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. São Paulo está falando aqui que faltou, a paixão de Cristo foi incompleta. A paixão de Cristo foi incompleta? Bom, beleza, né? Então, o que Cristo fez foi incompleto, é isso? O que eu posso entender como paixão de Cristo? A paixão de Cristo foi incompleta. Paixão de Cristo, né? Eu não quero saber de filme, né? O significado da paixão de Cristo. Paixão de Jesus. Ok. Ok, sofrimento. Será que o sofrimento de Cristo foi incompleto? Será que o sofrimento de Cristo foi incompleto? Será que a obra redentora de Cristo foi incompleta? E será que o apóstolo Paulo então está completando essa obra que Jesus não terminou, não concluiu? Se está incompleta, é porque ela não foi completada, não foi concluída. Mas eu acho um pouco complicado a gente afirmar isso. Eu tinha deixado alguns versículos aqui. Deixa aqui que eu vou voltar nisso aqui depois. Deixa eu só descer aqui, peraí. Deixa eu só voltar aqui. Por exemplo, aqui a gente tem termos, né? Por exemplo, quando Jesus está na cruz, ele diz: está consumado. Cadê? Morte de Jesus. Depois, vou aumentar aqui para todo mundo conseguir ler. Tá aqui a morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, diz: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de sopo, e chegaram à boca.
Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jesus disse: está consumado. E eu acredito que aqui Jesus completa a obra da cruz. A obra da cruz não está incompleta, né? Será que nós temos alguma coisa disso dos pais da igreja? Vamos ver aqui. A cédula contra nós. Aqui justamente o apóstolo Paulo vai falar lá em... Vamos abrir lá. Deixa eu entrar lá. Colossenses 2, versículo 14. Vai dizer assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ao qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, qual nos era prejudicial, né? O que constava de ordenança? A lei, que nós vamos ver, o apóstolo Paulo tratando disso em Romanos, Hebreus, em todas as suas cartas, ele vai tratar disso. Nos era prejudicial, né? Porque a lei, ela nos condena. Ele removeu inteiramente, né? Removeu o que? O escrito da dívida que era contra nós. Removeu inteiramente, não removeu parcialmente aquele escrito de dívida. Jesus poderia, ao invés de ele dizer está consumado na cruz do Calvário, ele poderia dizer assim: não está incompleto, né? Vai ser consumado ainda, né? Mas ele não disse isso, tá? Ele não disse isso. É interessante que eu tinha passado, peraí, deixa eu voltar, eu tinha passado por João, se não me engano, no capítulo 17. Peraí. João 17. Jesus vai falar sobre... Aqui, ó. Exatamente. Vou aumentar aqui para vocês verem, que eu tinha esquecido o versículo. Passei por ele e tinha me perdido. Lembrei que era em João 17, versículo 4. Jesus vai dizer assim, na oração, né, sacerdotal, ele vai dizer assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu vou tentar, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Vamos ver em outras traduções. Espera aí. Vamos ver na tradução católica, né? Vamos ver na tradução católica. Eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me destes para fazer. Então, será que aquilo que Jesus veio fazer estava incompleto? Sendo que aqui mesmo ele falou: terminei a obra que me deste para fazer. A sua oração ele fala com o Pai: terminei a obra que me deste para fazer. E na cruz ele fala: está consumado. É interessante que em João, no capítulo 10, Jesus vai falar assim: ou a vida. Eu estou na Bíblia Católica ainda, veja, não troquei aqui. Aqui, por exemplo. Ok, deixa eu... Vou achar minha letra fechada? No banheiro. Tá. Tá? Como aqui Jesus vai dizer: dou a minha vida por quem? Pelas minhas ovelhas. Por quem que Jesus dá a sua vida? Pelas suas
ovelhas. E aqui é interessante, Jesus ele vai dizer, eu lhes dou quem? As minhas ovelhas. Lá no versículo anterior, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Será que você é ovelha do Senhor Jesus? Quando você escuta o Evangelho, a quem te importa obedecer? A Deus ou aos homens? Que as ovelhas do Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas, elas escutam a minha voz, elas me seguem. Aonde que está a voz de Cristo? Por onde que o Espírito Santo fala? Através das Sagradas Escrituras. Jesus disse assim, eu lhes dou a vida eterna, que elas jamais hão de parecer, e ninguém as roubará da minha mão. Bom, só para a gente deixar esse assunto bem claro, em Hebreus aqui, vou ter perdido o versículo, não é possível. Aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Com uma única oferta, Jesus ele aperfeiçoou para sempre. Uma versão católica aqui, versículo 14. Porque por uma só oblação ele realizou a perfeição definitiva naqueles que recebem a santificação. Por uma só oblação, por um só sacrifício, ele realizou a perfeição definitiva naqueles que recebem a santificação. Em 2 Coríntios, separado aqui, o apóstolo Paulo vai falar dos seus sofrimentos. Enfim, vamos continuar aqui. Então, a gente viu que a obra de Cristo não foi incompleta. Enfim, vamos lá. Mas Paulo completa na sua própria carne por amor à igreja. Vamos lá. Foi incompleta. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que faltou. A paixão de Cristo foi incompleta. Mas Paulo completa na sua própria carne por amor à igreja. A paixão de Cristo foi incompleta, mas Paulo completa. Aquilo que eu comentei, né, gente? Paulo, quer dizer, então Paulo completou aquilo que Cristo não completou. Mas Cristo não completou por quê? Então, já que foi por incapacidade, Jesus veio com a missão, ele não cumpriu a sua missão, sendo que mostrei aqui em João, no capítulo 17, na oração que Jesus faz, que ele terminou. Jesus ora ao Pai, falou, terminei aquilo que me deste para fazer. Então assim, mostrei também que Jesus morreu, deu a sua vida pelas suas ovelhas, que ele é o bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, e ele lhes dá a vida eterna. As suas ovelhas escutam sua voz e elas seguem. Bom, vamos continuar. De certa forma, São Paulo nos está ensinando que os sofrimentos dos cristãos cooperam para o crescimento e a santificação da igreja, porque nós também somos o corpo místico de Cristo. Sim, concordo plenamente. Nesse último comentário eu concordo plenamente. A única coisa que eu discordei é que Paulo se faz mediador em Colossenses 1:24, Então Paulo não se fez mediador. Paulo não se faz mediador, Colossenses 1:24, até porque em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo, vai dizer: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunha que se deve prestar em tempos oportunos,
Não foi o apóstolo Paulo que se deu a si mesmo o resgate de todos. O apóstolo Paulo está falando: temos um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, né? E aqui em Colossenses 1:24, eu entendo, por exemplo, o apóstolo Paulo fala: me regozijo nos meus sofrimentos por vós. No sofrimento do apóstolo Paulo, ele fala assim: nos meus sofrimentos eu me regozijo por vós, por causa de você, por causa da igreja. Aqui nessa parte, e preenche o que resta das aflições de Cristo. Não que as aflições de Cristo tenham sido insuficientes, mas que foi apenas o que Jesus nos prometeu. Jesus vai dizer assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, separei aqui, lá em 2 Timóteo, ele vai dizer assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O que espera você? O que está reservado para você que segue a Cristo? Perseguições, aflições. O apóstolo Paulo é bem claro: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos serão perseguidos. Então, assim, o que resta para nós? Vamos seguir a Cristo. Aflições, perseguições. Jesus vai dizer assim: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Venha após mim. Então, eu não posso entender que essa parte aqui em Colossenses 1:24, e preenche o que resta da aflição de Cristo, que o apóstolo Paulo está falando que aqui o sacrifício de Cristo foi insuficiente, foi incompleto. Não, o sacrifício de Cristo não foi incompleto, tá? Eu estou provando aqui que o sacrifício de Cristo não foi incompleto, pelo contrário, foi completamente perfeito e foi definitivo para nós, tá bom? O que podemos entender disso? Que aqui todos os cristãos, devem padecer por Cristo. Todos os cristãos serão perseguidos. Todos os cristãos devem negar-se a si mesmo, a sua vontade, devem tomar a sua cruz, devem seguir a Cristo. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A favor do seu corpo, que é a igreja. Justamente o que o padre conclui, que o crescimento da igreja, quando a gente sofre por amor ao evangelho, a gente é perseguido, a igreja ela avança, a igreja ela é edificada através desses sofrimentos. E é isso. Deixa eu ver, é isso mesmo, que ele conclui. E eu concluo concordando com essa última fala dele. De certa forma, São Paulo nos está ensinando que os sofrimentos dos cristãos cooperam para o crescimento e a santificação da igreja, porque nós também somos o corpo místico de Cristo. Perfeito. Nós também somos o corpo místico de Cristo, formado por todos aqueles que creem. Jesus vai dizer: onde houver 2 ou 3 em meu nome, ali estou presente. Onde houver 2, deixa eu ver, baixar. Aqui. Jesus fala assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos ver na Bíblia Católica. Deixa eu ver, acho que não está na Bíblia Católica. Deixa eu ver, voltar a versão católica. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Se constitui. Então, assim, a igreja é feita por todos os crentes, todos aqueles que creem no Senhor Jesus. É isso, não vou me prolongar muito. Tem muita coisa a responder, tem muita coisa a retomar, e vamos devagarzinho. Ele fez muitas citações, eu aproveito as citações dele para mim estudar, me debruçar um pouco mais sobre a Escritura, e
Até o próximo vídeo.